Olá, começando mais um podcast Cineclube Matinal. Eu sou o Roger Lerina, estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, mais uma vez dividindo a mesa com o meu amigo jornalista, crítico de cinema, Marcelo Perrone. Oi, Marcelo. Oi, Roger. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo legal? Tudo beleza. Vamos lá. Nessa semana a gente vai falar aqui no nosso podcast de 3 grandes filmes internacionais, estrangeiros, que estão em cartaz nos cinemas brasileiros, para dar conta dessa variedade e qualidade de filmes, para além dos filmes hollywoodianos, que dominam as telas para o bem e para o mal, né, ocupam com uma porcentagem que eu acho obscena a cota de tela no país, mas isso é outra discussão. Aliás, nós podemos fazer um programa só sobre esse tema. É, e resta um pouquinho daí para os filmes brasileiros, que a gente também tem um apreço muito especial aqui por todos os motivos, pela qualidade, pela pertinência, pela necessidade de falarmos desses títulos, e os filmes de todo o restante do mundo, Sim. que tem que disputar, ombrear com os filmes de super-heróis, os blockbusters, né? Então a gente vai citar 3 títulos legais aí que estão em cartaz para vocês verem como tem filme bacana estrangeiro que vocês podem também assistir nos cinemas e conhecer um pouco mais de outras cinematografias. Nós vamos, inclusive, começar o nosso papo, né, Marcelo, falando de uma cinematografia que não é exatamente desconhecida, não é exatamente ausente das nossas telas, mas também não é tão frequente assim, que é a cinematografia japonesa. Os filmes lá do Oriente, eles chegam em algumas épocas com mais frequência, outras eles ficam mais rarefeitos. Agora a gente de vez em quando tem tido a oportunidade de ver bons títulos japoneses, e um dos que entrou em cartaz recentemente aqui no Brasil é Cloud, Nuvem de Vingança, que é mais um filme desse diretor, roteirista, produtor super prolífico, Kiyoshi Kurosawa, que é um cara que nos últimos anos tem feito às vezes 3 filmes por ano, ou lança pelo menos 3 filmes no mesmo ano. É uma coisa louca. Nem todos chegam aos cinemas brasileiros, alguns chegam, mas ele tem não só uma produção muito intensa, né, Marcelo? Sim. Mas que também tem qualidade nessa produção. Isso aqui é notável. E esse é mais um filme que a gente pode dizer que é um filme meio de gênero, né? Que flerta entre o suspense, o terror, o drama e também uma certa crítica social. Conta um Isso. pouco do Cláudio pra gente, Marcelo. O Kurosawa, que não é parente do outro, né? Não é parente, não tem nada a ver com Apesar Akira do nome. Kurosawa, é uma É, coincidência de sobrenomes, né? sim. Ele é o Kurosawa, esse que a gente está falando, ele é um dos, como o Kiyoshi. Roger disse, é um dos mais prolíficos do cinema japonês. Ele não é tão conhecido quanto outros que surgiram depois dele, que inclusive assumem ele como uma grande influência. Por exemplo, o Hirokazu Koreeda, O Koreeda, né? que é um super premiado internacionalmente, que os filmes chegam com regularidade no Brasil. Ele é um devoto, assim, do Kurosawa. Outro que também é um seguidor dele, assumido, é sempre esqueço o nome dele aqui, é o Yosuke Hamaguchi, que O ficou Hamaguchi. conhecido por causa do Drive My Car e outros filmes que foram badalados agora recentemente. Também é dessa vertente desse cinema japonês contemporâneo que assumem como influências o Kurosawa. O Cloud, ele é mais um exemplo, assim, do Kurosawa. Ele é um diretor que ele trabalha muito com cinema de gênero. Assim, ele começou com uma coisa meio terror. Mais terror, bem mesmo terror, né? É, Os meus títulos dele. e é sempre misturado com um clima meio de policial, suspense. O filme que ficou mais conhecido dele, o primeiro filme que ficava conhecido dele foi o Cure, ou A Cura. Foi o primeiro filme que eu vi dele, aliás, que eu acho que foi numa mostra de cinema japonesa, anos atrás, aqui em Porto Alegre. E era um filme, assim, sobre uma série de assassinatos em Tóquio cometidos sob hipnose. E era uma coisa muito interessante. Inclusive, o protagonista desse filme é um protagonista recorrente, um ator recorrente nos filmes do Kurosawa,
que é o Koji Yakusho, que ele é conhecido, ele é o personagem principal do filme do Wim Wenders, que foi o que concorreu ao O Oscar. Dias Perfeitos, Dias né? Perfeitos, ele é um ator muito É um ator conhecido. muito bom. Ele Sim. despontou, ele ficou muito. O Não dá pra dizer que Dança ficou Comigo, muito, né? exatamente. Dá pra dizer que Dança ficou muito Comigo. conhecido, porque é um exagero. Mas ele ficou realmente conhecido por causa desse filme Dança Comigo, um belo filme de 1996. Fez muito sucesso em Porto Alegre. Aqui Fez no um sucesso antigo incrível Guion em ali. Porto Alegre. E fez sucesso internacional, até foi Sim, refilmado em foi Hollywood, filmado né? com Richard Com Richard Gere Gere. E o... Bom, mas falando do Cláudio, ele conta a história de um rapaz que ele trabalha num emprego, assim, do qual ele não gosta muito, um emprego mais formal, assim, numa empresa, só que ele ganha vida mesmo como revendedor, vende coisas pela internet. Até uma hora que ele acha que ele pode viver exclusivamente dessas vendas e pede demissão e começa a adquirir produtos. Só que esses produtos que ele começa a adquirir são de origem meio duvidosa, assim. Bem duvidosa. Bem duvidosa. E ele fica seduzido pelo dinheiro fácil, com produtos de luxo, assim, falsificados, né? Obviamente. E ele vende, começa a ganhar dinheiro, aumenta a demanda pelos produtos dele e, obviamente, ele atrai a atenção de pessoas que são prejudicadas. Tanto as pessoas que compram e descobrem que compraram gato por lebre, quanto pessoas que ele enganou nesse processo aí de parceiros e coisas. E a própria namorada dele, assim, uma pessoa meio nebulosa. E o filme ele vai nesse crescendo, né, Roger, de tensão, assim, ele tem que fugir da cidade ali de Tóquio, vai morar numa cidade mais assim, num lugar mais afastado, onde ele pode trabalhar com mais calma, assim, numa grande operação. Contrata um assistente e, ao mesmo tempo, ele se vê perseguido por essas pessoas. Aí o filme ele mistura, porque ele começa numa chave mais assim de drama, de crônica social, assim, Exato. desse Japão contemporâneo, assim, dessas pessoas dos empreendedores modernos, assim, que ganham dinheiro na internet. E entra bem no gênero policial a partir do momento que ele se vê cercado por esses inimigos e tem que lutar pela sobrevivência, assim, de um jeito meio selvagem, assim. O Kurosawa, ele combina muito, assim, esses gêneros, assim, que a gente pode identificar, assim, que entra filme de máfia e yakuza, entra drama social. Ele tem uns filmes muito bonitos, assim, que, por exemplo, o Tóquio Sonata, ou Sonata em Sonata Tóquio. de Tóquio, um belo que filme, é né? um filme que foi muito premiado, assim. Ganhou o que prêmio do júri na Mostra Santan Regard, lá no Festival de Cannes. Que é um grande filme, talvez o que eu mais gosto dele, assim, que conta a história de um pai de família que se vê desempregado e entra em desespero porque ele esconde da família que foi demitido e começa a recorrer a empregos, assim, digamos, menos nobre para poder manter a aparência e entra numa crise, assim, de como manter aquela situação. Tem um outro filme dele que foi muito badalado também, que é que ele já é num tom mais lírico, assim, que é O Fim da Viagem, O Começo de Tudo. Esse é um filme mais... É um filme que foi premiado poético, também. Né? Que é a história de uma jornalista japonesa que vai para o Uzbequistão fazer um programa lá, de um programa de variedades, aí mostra todo o choque cultural dessa jovem jornalista numa sociedade mais, digamos, atrasada, assim, mais machista, e como ela é recebida nessa comunidade. Mas para quem quer conhecer e depois procurar os outros filmes do Kurosawa, Cláudio, eu acho que ele é uma boa síntese, assim, é um filme que tem todos esses elementos dele, assim, um pouco de suspense, um pouco... ele é bem violento em certos segmentos. Sim. E ele é muito interessante, assim, como esse painel crônica. E o Kurosawa, só para encerrar aqui minha explanação, ele tem uma coisa que o Koreeda depois copiou também, assim, copiou não, segue também, que é de mostrar essas fissuras, assim, da sociedade japonesa, assim, que a gente sempre vê como um mundo totalmente perfeito, onde tudo funciona feito um relógio, assim, que tem várias dessas questões, assim, econômicas, sociais, dessas pessoas que não estão, que estão meio à margem, assim. E os personagens do Kurosawa também são sempre pessoas que estão um pouco à margem da sociedade, ou pessoas que perdem emprego, ou que tentam outras formas de vida, ou pessoas que entram na criminalidade por um acaso. E isso é muito interessante, assim, mostrar esse outro lado dessa sociedade japonesa, assim. Eu curto muito, assim, os filmes dele. Efetivamente, o Koreeda tem muita similaridade com essa linha aí dos filmes do Kiyoshi Kurosawa, mas esse
Cláudio especificamente, né, Marcelo, me chamou muito a atenção por um retrato que, obviamente, é aplicável, é um registro de uma realidade japonesa, mas, na verdade, ela é aplicável ela é visível, perceptível virtualmente no mundo inteiro, que é uma sociedade cada vez mais pautada pelo anonimato e a volatilidade do ambiente virtual, quer dizer, da internet, do mundo digital, que afasta as pessoas e torna tudo menos materializável, né? Inclusive os sentimentos e os valores morais, e que acaba provocando digamos, uma atomização da sociedade, né? Dos indivíduos que vão ficando cada vez mais ensimesmados, desconectados de alguma relação social, né? com o seu entorno, ou qualquer compromisso e mesmo necessidade de uma interação real, física, com as outras pessoas, que não sejam esses negócios da internet que são absolutamente etéreos, voláteis, né, impalpáveis. Claro, o consumo exacerbado, o filme faz uma crítica a esse consumo exacerbado, e também essa sedução, né, Marcelo, da afluência econômica, financeira, mágica, rápida. Gente, isso é um retrato do que a gente vê aqui no Brasil. Vemos nos Estados Unidos, na Europa, em outros países da América Latina, nos países da Ásia. Quer dizer, é uma realidade globalizada, e o filme faz uma radiografia dura disso, e com ironia, porque tem um pouco de humor. Tem também, humor, né? tem um humor sombrio ali, então uma denúncia bastante irônica, e que, no final das contas, alerta para os perigos, claro, que vai aí na chave do filme de gênero, filme, como o Marcelo falou, policial, de yakuza, e mesmo de terror, e que as coisas escalam para uma violência, para algo terrível. Mas, de qualquer maneira, mesmo quando não chega a esse ponto, o filme acaba sendo um alerta bastante interessante para esse perigo que a gente tem de, eventualmente, perder a conexão da comunidade, do social, da relação com os outros, em função de uma autossuficiência e de uma captura absoluta da vida da gente com as telas e com o mundo virtual. Sim, isso que tu falou da identidade no filme tá explícita ali, porque ele, para não dar muito spoiler, o rapaz, ele tem ele tem uma vida, um personagem que ele adota, né? Que um dos mistérios do filme é de como ele vai ser encontrado, que ele se acha que ele tá salvaguardado por causa desse nickname que ele criou. Sim, um anônimo. É um nome anônimo lá do tal do vendedor esse de produtos falsificados. Mas, obviamente, as pessoas conseguem rastrear e descobrir quem ele é, né? Por questões que o filme vai mostrar. Assim. Ele acaba descobrindo da pior maneira possível, Sim. de que a gente ainda, pelo menos, não consegue viver totalmente desconectado do mundo material, e sem ser responsável, sem ter consequências pelos nossos atos. Só uma coisa muito contemporânea também. Na internet não existe anonimato total, né? Então, também o filme fala sobre isso. Não Apesar que as pessoas acham que tem, mas não tem. Acham que estão absolutamente seguras, anônimas, escondidas na internet. Então, Cláudio, a nuvem de vingança, né? Cláudio, nuvem de vingança. É importante, né? Subtítulo, nuvem de vingança. Né? Tem até, né, nuvem, tem a ver, etc, mas internet, Cláudio, nuvem de vingança, tudo bem, né? Os caras têm que vender o filme. Filme, então, do Kiyoshi Kurosawa, tá nos cinemas, a gente recomenda. Nós vamos para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais filmes estrangeiros para vocês assistirem na sala de cinema. Já voltamos. Estamos de volta com o Cineclube Matinal, nosso podcast da cinefilia. E hoje a gente está dedicando o nosso programa para falar de filmes estrangeiros que estão em cartaz nos cinemas brasileiros. Quando a gente fala de estrangeiros, não estamos falando de hollywoodianos. E
Vamos falar de 3 filmes, já falamos de um filme japonês, Cloud, Nuvem de Vingança. Vamos falar apenas de 3, porque a gente vai falar bem para recomendar, porque são 3 filmes muito bacanas. E o segundo que a gente vai comentar agora é um filme francês chamado A Fanfarra, que é um filme que ganhou o prêmio do público lá no Festival de San Sebastián, na Espanha. Foi exibido no Festival de Cannes. Também foi exibido aqui no Brasil, no Festival Varilux de cinema francês. E é um filme escrito e dirigido pelo Emmanuel Courcoul, que é um diretor da atualidade do cinema francês, que está despontando, tem feito filmes que têm dado bom público, e isso é o que é o interessante nos filmes do Courcoul, e esse não é diferente, aliás, esse é o melhor exemplo disso. Eles conseguem aliar um êxito, um sucesso de público, especialmente na França, claro, dialogar, né, ter temas que conversam com as mais diversas plateias e também serem bem apreciados pela crítica. Não é tão comum assim. E esse filme, né, Marcelo, é o que os norte-americanos que gostam de rotular tudo, eles têm uma categoria para esse tipo de filme que é o chamado film comfort film, que é aqueles filmes que te reconfortam. Nos filmes hollywoodianos, geralmente são filmes muito açucarados, excessivamente cheios de de bons sentimentos. Quentinho no coração. Aquele popular quentinho no coração. Marcelo definiu muito bem. E esse filme vai por esse caminho, mas é muito mais inteligente e quando ele quando ele dá as pitadas amargas, ele é mais duro. É o que eu chamaria de um filme agridoce. Mas é um filme muito bem feito, muito bem, um roteiro muito bem amarrado, com 2 atores que estão sensacionais e que tem todas essas questões desse tipo de comfort film, né? Esses momentos de aproximação, de emoção, de lágrima mesmo, mas também de riso, mas de uma forma inteligente, no caso aqui de A Fanfarra. Conta um pouco, Marcelo, do que é A Fanfarra. E isso que o Roger falou, desses elementos do quentinho no coração, é bem isso. O Quentinho filme no coração é maravilhoso. ele tem toda essa característica do melodrama, né? Assim, tipo, irmãos separados na infância, doença Exato. terminal. Doença terminal, tem todo o kit, né? Música, assim, que é para elevar os espíritos. E só que isso é resumido assim pelo diretor e pelo conjunto assim do elenco de uma forma não piegas, assim, de uma forma bem bacana, assim. Ela conta a história, a sinopse breve, assim, são um maestro famoso, renomado, assim, da elite musical francesa, que se descobre com leucemia. Não é nem um spoiler, porque isso é bem dito no início do filme. Tudo que o Marcelo vai dizer é bem no começo, gente. Parece um baita spoiler, porque é um monte de coisa, mas acontece tudo em 5 minutos no filme. E aí ele vai atrás de uma pessoa que vai para doar uma medula óssea, e ele recorre à irmã, né, que seria a primeira consulta óbvia, e aí nos processos, nos exames lá, ele descobre que a irmã não é irmã. Que a irmã não é irmã. E aí ele vai atrás e que ele é adotado. Ele foi adotado. Aí ele vai investigar, assim, o que aconteceu com o passado dele, descobre. Aí ele chega, tudo isso aí, como o Roger disse, é nos 10 primeiros minutos do filme. Ele descobre que tem um irmão que tem uma vida bem mais modesta, assim, numa cidade mais provinciana. No interior da França, cidade de mineradores, trabalhadores, operários. E por coincidência também lida com música, só que de uma forma mais amadora, assim, né? Ele toca trombone na fanfarra, né? Com essas pequenas bandinhas, assim, da comunidade. E aí esses irmãos, como essas tramas só ia acontecer, eles vão do estranhamento inicial, vão estabelecer uma conexão, vão se dar bem ali com a música. Isso que é legal no filme, assim, a música acaba aproximando, assim, porque eles vivem essas realidades distintas, né? Um acostumado aos grandes salões dos concertos, os grandes compositores, e o outro tá ali naquela vida lá mais modesta, tocando um repertório mais escapista, assim, para a comunidade. E aí esse processo de aproximação dos dois até um grande finale, literalmente, que no filme, não vou falar nada aqui, mas no filme é muito bonito mesmo, assim, né? Então,
quem assistiu o filme se prepare porque para uma sequência final que é muito bacana, assim. Prepare seus lenços. O Prepare filme os lenços, efetivamente faz. Tem Um sequências bem bonitas, É um né? filme que, né, além do quentinho no coração, ele também comove, né? Mas assim, como o Marcelo falou, ele consegue estar 2 passos Sim. antes do Piegas. Ele tem muitas qualidades para que isso aconteça. Sim. Uma delas é esse roteiro que acaba sempre evitando, num certo sentido, o momento. Ele vai, claro, ele provoca os sentimentos, mas ele tem um limite para isso. Ele coloca alguma dose de humor ou de realidade social. E aí é que vem o diferencial, talvez, do comfort filme hollywoodiano, né? Que eu citei aqui no começo, que é o pano de fundo social da história. Porque, como o Marcel lembrou, o Jimmy, que é o irmão do Thibaut, né? O Thibaut é o maestro, o Jimmy é esse sujeito que mora nessa cidade provinciana, que tem, né, mineradores, trabalhadores. Ele trabalha na cantina de uma escola e toca trombone, na fanfarra essa. Ele é um sujeito mais simples, mas que tem ouvido absoluto. Ele tem uma musicalidade incrível. E aí cria-se por um lado, cria-se toda uma questão entre esses 2 irmãos, de que um foi adotado por uma família abastada, que foi o Thibaut, e aí foi para Paris e teve toda essa vida, e o outro permaneceu primeiro com a mãe biológica, depois também adotado, teve uma vida mais errática e com muito menos oportunidades que o Thibaut, e talvez se tivesse as mesmas chances, tivesse as mesmas chances, né? Ele quem sabe teria até uma vida tão, ou talvez até mais exitosa do que a do irmão que ele também não conhecia bem. Então tem todo esse conflito entre os dois, sentindo-se injustiçado, o Jimmy, por não ter tirado a sorte grande, digamos assim, por ter sido o rejeitado, o que não foi o escolhido, o outro, por ter sido escolhido, se sentindo muito culpado, porque foi por acaso, e agora esse irmão, que é o desafortunado, é quem no final das contas acaba salvando a vida dele, com a questão da doação da medula, né, para combater a leucemia. Mas o outro pano de fundo ainda por trás, que de novo aí diminui a questão mais melodramática da história, é a questão do cenário, do ambiente em que vive o Jimmy e essa comunidade. Eles são ligados, como eu disse, a trabalhadores, e há uma fábrica que está fechada, está sendo desativada, né? E os operários dessa fábrica estão em greve, mas é uma greve que não tem muita consequência, porque a própria empresa já está desativando aquela unidade. Então, é um pouco disso que acontece no mundo inteiro, dessas mudanças da economia e adaptações de globalização, etc., que no meio do caminho acabam sacrificando a parte mais frágil desse processo todo, que são geralmente os trabalhadores, especialmente esses, né, operários de chão de fábrica. Então tem todo um ambiente de greve, de protesto, de precariedade social que os personagens estão vivenciando. E isso também não é por acaso tanto assim, Marcelo, porque um dos produtores do filme é o Robert Guédiguian, que é um diretor francês, que a gente já falou dos filmes dele aqui no nosso podcast, que sempre conta histórias cujos personagens são egressos ou estão relacionados com o universo das classes trabalhadoras, classes mais desfavorecidas, imigrantes, francês, como assim. o Ken Loach. Exatamente. Robert Guédiguian é tipo um Ken Loach francês. E esse filme, A Fanfarra, apesar de todo esse quentinho no coração que a gente está falando aqui, ele tem um viés assim do Guédiguian, mas também do Ken Loach. Porque os integrantes dessa fanfarra são personagens, atores
e personagem, eu imagino até que muitos deles sejam atores não profissionais, né? São figuras muito pitorescas, muito Sim. interessantes, e que entre eles há dissensos, há brigas, entre os grevistas também há discussões. Sim. Então isso remete muito aos filmes, especialmente do diretor inglês Sim. Ken Loach. Então A Fanfarra é uma dica muito interessante de um filme de quentinho no coração, mas que também faz a cabeça pensar. Adorei o quentinho no coração. Adianta, Marcelo. Gente, vamos para mais um intervalo, então, e daqui a pouco a gente fala de outro filme estrangeiro, europeu, para você anotar aí e ir ao cinema aqui no Brasil, porque está em cartaz. Já voltamos. Retornamos aqui com o nosso podcast Cineclube Matinal. E agora a gente vai dar a nossa terceira dica do episódio de hoje, de filmes para além de Hollywood. Estamos falando de filmes estrangeiros. E agora vamos falar de um outro drama francês, muito interessante, que está entrando em cartaz também aqui nos cinemas brasileiros. Chama-se A Prisioneira de Bordeaux. É um filme dirigido, escrito por uma realizadora chamada Patricia Mazui, e que é estrelado pela que eu considero, não sei se o Marcelo concorda comigo, eu considero a melhor atriz do cinema internacional da atualidade. A francesa Isabelle Huppert, para mim, ela é a grande atriz do cinema internacional, por conta do talento, da versatilidade dela. E ela está aqui nesse filme, que é um encontro muito interessante entre duas mulheres de universos bastante distintos. A gente falou antes, A Fanfarra, que tinha um encontro, né, não dá para dizer que era um reencontro, porque meio que nunca se conheciam, né, esses irmãos que foram separados na infância e que, por um acaso, se reencontram e que tiveram vidas muito distintas, então vêm de origens e universos bastante diferentes. É o caso aqui das protagonistas de A Prisioneira de Bordeaux, que é uma burguesa chamada Alma, e por acaso encontra uma mulher mais jovem de origem árabe chamada Miná, e ambas em comum, talvez a única coisa em comum que elas tenham, é o fato de que os seus respectivos maridos estão cumprindo pena numa penitenciária, e elas se encontram, por acaso, na sala de recepção, de espera, antes de fazerem as suas visitas, e acabam desenvolvendo uma curiosa proximidade e interação. Marcelo, eu quero te ouvir falar um pouco sobre A Prisioneira de Bordeaux. Primeiro, eu reitero aqui, eu também sou muito fã da Isabelle Huppert. Eu acho que ela ganha pontos, assim, por exemplo, da Juliette Binoche, que para mim também é outra grande, né? Só que eu acho que a Huppert, ela arrisca mais, faz mais filmes bacanas. Sem dúvida. Tanto é que ela trabalha muito, assim, tu vai olhar a ficha dela, assim, 4, incrível. 5 filmes por ano, assim, faz filmes por toda a Europa, faz filmes nos Estados Unidos, faz filmes na Ásia. Faz filme com Hong Sang-soo, já fez vários filmes, esse diretor sul-coreano, Então ela é uma atriz muito forte, assim, eu acho que ela é muito boa, assim, nos registros tanto de drama quanto de comédia, assim, ela funciona bem. E esse filme, ele explora muito esse choque de realidade, só que eu, assim, no início, eu estranhei, assim, porque eu achei muito forçada a situação que leva essas duas mulheres a se encontrarem, né? Tipo, porque é muito implausível, assim, a conexão que elas estabelecem, assim, numa sala de espera de um presídio. A personagem da Isabelle Huppert fica... São de universos muito diferentes. né, muito. Uma burguesa entediada, amargurada, porque o marido, que é um neurocirurgião muito famoso, atropelou e matou uma pessoa e foi preso. A outra tá visitando o marido, que é um ladrão que roubou uma joalheria. Né? Então, assim, são mundos muito diversos e até aí tudo bem, mas aí esse encantamento que a Isabelle Huppert, a personagem dela, sente pela outra, eu achei assim no início meio forçado. Depois, eu acho que o filme vai resolvendo melhor isso, do porquê
que ela se É, aproxima tanto, pelo assim, né? vazio existencial Porque desse personagem dela que... ela sente, assim, ela traz a mulher e os filhos para morar na casa É, dela. Eu achei assim, coisa, será, né? mas tem gente Vai, que vai mostrando pra uma tem mulher essa... muito boa alma. E eu acho que no filme é legal, Roger, que assim, ele não. Todo esse estranhamento que a gente vai sentindo como espectador, assim, cara, mas isso aqui não parece muito legal. E porque, pelo passado da outra mulher, assim, as conexões dela com do marido, com o criminoso, tu pensa assim, vai dar alguma coisa lá na frente. E o filme vai trabalhando para fazer essa, para não surpreender quem já matou essa charada no início, né? Que essa conexão não vai dar certo. Mas eu acho que isso é o mérito do filme. Ele resolve bem essa reviravolta dessa aproximação, e no meio tempo vai explorando, porque desperta nelas um sentimento meio de sororidade, né? Porque Exato. que acaba sendo bacana, assim, porque e o roteiro, para mim, fica meio frágil nessa coisa de forçar essa situação, de expor essas duas realidades. Ele compensa despertando essa coisa da personagem, da alma, ver o vazio dela. Ali, que ela também é uma mulher negligenciada, assim como a outra, ela também é uma mulher negligenciada pelo marido, que é um mulherengo. Sim. Tem um distanciamento frio com ela quando ela vai visitar ele na prisão. E ela começa a perceber que todo esse palacete que ela mora, as coisas que ela tem, são bens materiais que chega um momento que para ela não interessam mais. Então ela se abre meio para essa reviravolta que vai surgir no filme ali. E a passividade com que ela encara essa reviravolta, eu acho que tem. Pode se explicar no mundo real, assim, a forma como ela encara esse golpe ali, literal que ela toma, né? Eu te confesso, Marcelo, que desde o começo, claro, senti que havia, obviamente constatei que havia essa assimetria Sim. entre as duas personagens, mas eu te confesso que eu logo, talvez seja muito culpa, entre aspas, da Isabelle Huppert, né, que é uma atriz excepcional. Eu acho que ela tá o típico ela tá a própria mulher que tem tudo, mas não tem nada. Quer dizer, ela tem tudo materialmente, mas a vida dela tá totalmente vazia. O marido, como o Marcelo falou, tá preso. E mesmo se não tivesse preso o relacionamento, a gente vai ficar sabendo ao longo do filme também, não era um relacionamento satisfatório. Então, ela tem todo o tempo do mundo também, mas ela não tem nada para fazer, porque ela tem muito dinheiro. Então, assim, é uma pessoa realmente desesperada por um sentido na vida. E eu acho que ela encarnou muito bem um certo tipo de pessoa com esse perfil, que às vezes a gente vê assim, que faz gestos meio extremados, que a gente pensa, nossa, mas o que é isso? Que gentileza extrema, inusitada é essa? E a gente vê o tempo inteiro o personagem da Mina um pouco sempre surpresa com os excessos de generosidade, de acolhimento que o personagem da Alma tem para com ela e com o casal de filhos pequenos que ela tem, etc. Ela tá sempre receosa, porque ela certamente nunca foi tratada dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, e isso que é bacana do filme, né? Você tem muitas camadas, tem sutilezas. Todo esse afeto, esse acolhimento da Alma também não é totalmente desinteressado. Também, como eu falei aqui, também é uma forma de preencher. Tem um lado egoísta, às vezes ela pega aqui os filhos dessa pessoa que ela acolheu e sai com as crianças, etc., como se fossem próximas suas. Então, tem uma coisa também de objetificação de alguém que tudo esteve ao seu alcance e agora eu vou comprar, entre aspas, a amizade, o afeto, vou comprar um casal de crianças para serem minhas companhias, para eu brincar de tia, algo assim. Então, assim, tem também uma exotificação, um exotismo burguês diante, né, do estrangeiro, né, como disse, a jovem tem ascendência árabe. Então tem uma série de questões
também sociais e raciais, também de identidade de estrangeiros na França contemporânea, que eu acho que perpassam aí a história das duas. E como eu te disse, eu acho que eu acho plausível, assim, desde o começo eu embarquei assim nessa que é uma espécie de uma fantasia, Sim. né, que a alma faz de criar um mundo afetuoso com essas pessoas para ela que tem uma mansão gigantesca e não tem ninguém, né, para ela dividir. Ela tem todo o tempo do mundo, como eu disse, e também não tem com que preencher. E eu achei, que eu acho interessante também no desempenho da Isabelle, que ela tem um pouco de cinismo também, assim, no início Exato. que ela, assim, tu vê, assim, que ela, ao mesmo tempo que ela é muito boazinha, ao mesmo tempo tu vê que tem essa coisa que tu falou, assim, do interesse. Então ela tem uma relação meio fria, cínica, calorosa, ela mistura esses registros que uma baita atriz que e é muito legal isso, né? Porque quando ela, às vezes ela olha para os filhos da mulher, ou para a própria, quando ela fala certas coisas, que é aquela coisa do preconceito que tá que ela não sabe ser de outro jeito, tem aquela carga de preconceito ali, até porque ela tem uma empregada também que é eslovaca, né? Eu acho que é assim, imigrantes. Acho que é da Eslováquia. Quando ela tem uma recepção na casa dela também, que surge um certo desconforto ali, que alguns amigos dela acham que essa hóspede também é uma serviçal, cria toda uma saia justa, assim. Então eu acho que ela tá sempre assim, ela morde e assopra. Isso é interessante, assim, né? E a personagem dessa outra mulher, ela é muito também. A gente fica meio desconfiado, assim, que ao mesmo tempo que ela parece uma pessoa super ingênua, vítima da sociedade, ela também tá Claro. articulando assim coisas, né? Então, isso é outra característica interessante do filme, né, Marcelo, é que as duas personagens são muito humanas, no final das contas. Exato. Elas não são exatamente boazinhas ou vítimas, elas são as duas coisas. Sim. Elas são boas pessoas em certos aspectos, nem tanto em outros. Exato. Elas têm suas fraquezas, suas mesquinharias, seus interesses próprios, suas agendas particulares, e no final das contas elas são humanas. Eu queria só lembrar, a gente fala muito da Huppert aqui, Isabelle Huppert, maravilhosa, etc. Mas essa outra atriz, e realmente o filme não teria efetividade se a outra atriz que divide com ela a cena não fosse também uma ótima atriz, certamente não ia funcionar tanto assim. No caso aqui, né, a atriz escolhida tem sim muita qualidade. Chama-se Afsia Herzi. Ela é uma atriz e diretora franco-tunisiana, né? Ela estreou como atriz, a Afsia Herzi, num filme muito legal chamado O Segredo do Grão, Marcelo, do Abdelatif Kechiche. Sim, muito bom esse filme. Muito bom também, um outro franco-tunisiano, né? Um grande filme, ganhou, né? Foi premiado em Cannes. E a Afsia Herzi dirigiu um filme que foi exibido aqui no Brasil em 2022, muito, muito bom, chamado A Boa Mãe. É um drama que se passa, né, com os personagens são tunisianos e imigrantes, e que ela conta também uma realidade, uma dura realidade social. O filme ganhou prêmio de melhor elenco na mostra Amsterdã Regard, no Festival de Cannes. Te recomendo, Marcelo. A Boa Mãe tem uma atriz forte, muito, muito impressionante, que faz essa mulher dedicada aos filhos, que tenta afastá-los de todos os problemas imagináveis para uma família imigrante numa situação instável, que são a violência, o preconceito, as drogas, a prostituição, né? E ela se esforça para isso. Mas então a Afsia Herzi é também uma atriz muito boa e consegue fazer um contraponto interessante para Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, que Isabelle Adjani. Falei de outra grande diva. Outra diva, mas essa já faz um tempo que não faz filmes tão memoráveis assim. Isabelle Huppert, né? Que é isso? Troquei Isabelle.
Então é isso, gente. A Prisioneira de Bordeaux é mais um filme que está em cartaz aí nos cinemas e que tem a nossa recomendação. Fizemos, Marcelo? Isso aí, grandes dicas, vão atrás aí, procurem onde estão passando esses filmes, tentem ver logo, porque eles costumam ficar verdade. pouco tempo em cartaz, né? Então, procure aí, que para quem mora em Porto Alegre, grande Porto Alegre, até no interior e está nos ouvindo aí, procure um lugar para ver. Em outras praças do Brasil também, que o filme está passando. Ou no mundo, né? Ou no mundo, estamos sendo escutados em todos os lugares do planeta. Então é isso, ó. Cloud, Nuvem de Vingança, filme japonês, e 2 filmes franceses, A Fanfarra e A Prisioneira de Bordeaux são as nossas recomendações dessa semana. Então esse, gente, foi o podcast Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal, que está comemorando seus 6 anos, e é uma realização em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, e também com os Cine Bancários. O programa é gravado aqui em Porto Alegre, no Estúdio Hall, tem roteiro e apresentação de Roger Lerina, do Marcelo Perrone, produção é da Luísa Kiefer, do Felipe Speck e da Laís Escher. Na técnica, o José Faresso. A coordenação de comunicação do Sindicato dos Bancários é da Aline Adolfs e a direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Então, a gente convida vocês a seguirem o perfil do Cineclube Matinal no Spotify, também na Apple Podcasts. Então, toda semana a gente tem um novo episódio para você acompanhar as novidades aí, histórias do cinema. Marcelo, feito? Feito, Carreto. Então tá, até semana que vem, gente. Tchau, valeu. Tchau, pessoal.